um texto que a gente está muito acostumado, né? Eclesiastes capítulo 3, é um texto que a gente está muito acostumado. E eu pensei, né, quando a irmã Maria Falcão me chamou, aí eu pensei, vamos pensar num salmo, vamos pensar em alguma coisa que fale render graças ao Senhor, né, alguma coisa do tipo e assim por diante. Mas aí eu pensei em Eclesiastes por causa da questão das fases da vida. Opa, tem duas cadeiras aqui. Isso, obrigado pelo novo. A Gisela discorda, mas graças a Deus. Então, né, e geralmente ela fala que quem discordou novo é quem é mais velho que eu. Mas Josué não tem cabelo branco. Então, até que enfim alguém jovem disse que eu não estou velho. E aí, em relação ao capítulo 3, porque quando ela conversou comigo, ela falou sobre agradecer a Deus por ter ficado mais velha. Não sei se ela lembra disso. Né? Embora, né? Ela disse isso, e agora? Né? E aí, é claro que, obviamente, independentemente da idade, todo mundo aqui vai concordar que a irmã Maria Falcão é uma mulher muito bonita. Desculpa, mas eu tenho que dizer. Né? Tá assustado, rapaz? Aí nesse caso, né? Então, E é interessante, né, quando apesar do tempo, né, a idade não atrapalha a beleza de alguém. E eu desconfio, né, que pelo menos os filhos e os netos devem ficar assim. Por que a gente não ficou com um olho mais parecido com o dela, né? Só a Giovana. Só tem Eu sabia, eu pensei assim, alguém deve ter reclamado de não ter um olho parecido com o dela e fazer o que se a genética do homem é forte aqui, né? A cara dele. Aí nesse caso... Pelo liso dele também ninguém pegou. E aí, só a Giovana. Em relação a isso, né, a respeito desse assunto, eu fiquei pensando sobre a questão das fases da vida. Se a gente pensar na vida da gente como um rio que tem as suas margens, a gente vai conseguir perceber a diferença da vida como ela é e a vida como pode ser. Né? Então, a gente, quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando, né, sobre a paternidade. Imagina, né, um cara indo para 46, a mulher indo para 42 e um garoto de 2 anos em casa. Então, não sei se dá para pelo menos ter mais ou menos uma ideia de como é. E uma coisa é alguém da minha idade que está no segundo ou no terceiro filho, mas da minha idade no primeiro. Ou seja, a gente passa pelos problemas, né, de um casal novo, né, sendo que, assim, o colágeno, né, os ossos, os músculos já não são mais como era antigamente. E o menino não quer saber disso, né? Ele quer ir pra praça, ele quer jogar bola, ele quer brincar de balanço, ele quer ficar na gangorra, né? E aí a gente desce, sobe, e as costas falam assim, chega! E aí ele faz assim, Não chegou nada. né? E a questão da gente entender que, assim, são fases da vida. Eu já tive 20 anos e não tenho mais, e vai chegar o dia que eu vou sentir saudade dos meus 45, então não sei se dá pra perceber que, assim, não é mesmo? A vida é desse jeito, e o problema é que a gente tem uma tendência de olhar para a felicidade depois que ela passou, em vez de curtir a felicidade enquanto ela está acontecendo, né? Então é muito comum, né, que a gente pense, quando eu era criança, quando eu me casei, 10 anos atrás, mas naquele tempo, que a gente hoje diz que era um tempo bom, naquele tempo a gente reclamava, né? E eu comecei a pensar nisso, enquanto eu pensava, né, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Primeiro que é o seguinte, quantos sermões sobre aniversário que irmã Maria Falcão, não que tenha sido muitos, né? Mas assim, pela vivência dela de igreja, é isso que eu quis dizer. Pela vivência de igreja, quantos sermões, né, em aniversário ela já não escutou. E aí, eu estava olhando aqui, né, o texto, não os primeiros versículos que geralmente todo mundo usa em cemitério, né? Mas eu gostaria de compartilhar depois, lá perto da metade, quando o autor, ele a partir do versículo 11, ele diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem
do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E mais uma vez, voltando a falar, depois me marca, tá? Roberlan Julião. E aí nisso, nada de Robisvão, né? Robisvão não, é Roberlan Julião, né? E aí nisso, eu olho para cá e fico pensando, né, sobre o dilema entre como a vida poderia ser e a vida como ela é. Né? Então, às vezes você pensa assim, mas isso não devia acontecer, isso não podia acontecer, mas o meu filho não podia ser assim, mas por que que a minha mulher é assim, mas por que que onde eu moro é desse jeito, ou seja, tem coisa que não está sob o nosso controle, não está. Sob o nosso controle está o nosso comportamento, eu vou ter uma atitude positiva ou negativa. Sob o nosso controle está a nossa atitude, eu vou encarar as coisas com um bom humor ou vou ficar lamentando da vida. Ou seja, o que a gente pode controlar, na maioria das vezes a gente não decide controlar. E o que a gente não pode controlar, a gente quer controlar. É como, por exemplo, eu gostaria de ter uma esposa de acordo com tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça. Só que essa não seria a minha esposa, seria outra pessoa. Agora, eu não sei se dá para perceber, eu não tenho como mudar a minha esposa, mas eu posso mudar o meu jeito de ser para ter uma boa convivência com ela. Então, entre aquilo que a vida pode ser e aquilo que a vida é, a gente pode tomar algumas decisões. E essas decisões geralmente estão relacionadas a nós. É como, por exemplo, eu sei que a saúde pública é uma vergonha. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar todas as medidas possíveis para eu não entrar lá. Eu tenho que fazer de tudo para evitar ir para lá. Eu sei que o atendimento lá não é bom, então eu tenho que cuidar daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, com aquilo que eu faço. Eu tenho que ter cuidado até mesmo com o meu estado de espírito, porque na idade que eu tô já tem que começar a ficar ligado por causa de pressão, colesterol, esses negócios assim, que a gente quando tem 15 anos não se preocupa. Então, observa bem, eu não tenho como controlar a saúde pública do meu país, mas eu posso decidir o que como, o que bebo, como durmo, né, e as coisas que eu faço. E vindo para cá para o texto, eu observo o seguinte, né, que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Ou seja, toda estação da vida tem a sua beleza. Então é aquele caso, a irmã Maria Falcão não tem mais 20 anos, mas ela também experimenta coisas da vida que aos 20 anos ela não tinha discernimento e sabedoria para experimentar. Há um ditado que diz que a juventude é maravilhosa. Pena que ela é desperdiçada com os jovens, não é mesmo? Então, tantas vezes nós pensamos assim, como eu queria voltar no tempo. Por que a gente que é mais velho dá conselho para o mais novo? Porque a gente quer que o mais novo não seja burro e não faça as besteiras que a gente fez e não colhe os frutos que a gente está colhendo. Mas como ele é jovem, ele acha o quê? Comigo vai ser diferente. Então ele comete as mesmas burrices e lá na frente ele vai fazer como nós, querendo orientar a próxima geração. É assim. E aí a gente observa que Deus tudo fez formoso no seu devido tempo. A gente é que às vezes não quer ler as placas, a gente que não quer observar as estações, é aquele caso. Cara, você tem 20 anos, você não tem que cobrar de si a maturidade de um cara de 40. Ô tiozinho, você tem 50 anos, não dá pra ficar bancando o garotão de 20. Ou seja, a gente precisa aprender a respeitar as estações da vida. É aquele caso, tá com dinheiro, vai lá no restaurante, faz uma presença, come uma picanha na pedra. Tá sem dinheiro, corre, espera a Kombi do ovo, né, que a galinha chorou para colocar. E curte sua vida respeitando a fase da sua vida. Entende? Porque tem gente que muitas vezes está sofrendo com coisa boa, enquanto tem gente que está feliz numa vida difícil. Porque a questão não é o que acontece na vida, é como a gente age com o que acontece na nossa vida. Até porque todo dano tem um presente dentro de si. Se a gente observar bem, muita coisa ruim que acontece na nossa vida é como aquela história do empurre sua vaquinha. Será
que os problemas que a irmã Maria Falcão passou não contribuíram para que ela se tornasse a mulher que ela é? O problema é que na hora que o problema vem, a gente fica assim, mas meu Deus, por que comigo? Tanta gente! Tem aquele fedorento do meu vizinho, tem aquele infeliz lá que não sei o que lá, tem aquele fulano de tal, era pra ele estar passando por isso e ele não passa. Eu que não fiz nada disso estou passando. Não, em vez de pensar assim, que legal que Deus confiou em mim e está me deixando passar por essa tribulação, sinal que Ele acredita no meu potencial, e se Ele acredita no meu potencial, eu acredito junto com Ele. E aí nessa situação, olha como é que o problema ficou diferente. Olha como é que o limão, em vez de parecer uma coisa ácida para o nosso paladar, já é oportunidade. Hoje tem limonada. É só botar um pouco de açúcar e mexer. Ter açúcar no armário e não mexer, não adianta. Botar açúcar no copo e não mexer, não adianta. Ih, mas não tem colher. Mexe com o dedo. Mas você pode transformar o limão em limonada. Ou pode chupar o limão e reclamar da vida. E tá dando para entender? Mas ainda assim reclama, né? E aí nesse caso, por exemplo, boa, gostei, né? Então, até porque tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, que elas são boas. Elas são boas, por exemplo, quer ver? Olha a audição do cego e olha a visão do surdo. E entende como é que é o negócio? Por exemplo, quando uma pessoa sofre de AVC, ela era boa numa mão, mas agora ela vai ser boa na outra mão. E à medida que o sangue volta a circular, daqui a pouco ela está boa nas duas mãos, dependendo da dedicação dela ou da gravidade da sequela. Então eu não sei se dá para perceber que assim, e é engraçado que o autor está dizendo aqui, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. É o nosso olhar que muitas vezes nos prejudica. É aquela mãe que reclama do filho bagunceiro porque não sabe o que é uma mulher orando todos os dias pedindo para ser mãe. É aquele cara que reclama do emprego porque ele não sabe o que é aquele chefe de família voltar para casa pensando assim, o que eu vou botar na mesa da minha casa? Ou seja, quantas vezes estamos reclamando de coisas boas porque o nosso olhar não é bom? Quando o texto diz, né, que tudo não foi alguma coisa, tudo Deus fez formoso no seu tempo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. E aí onde vem aquela questão, por exemplo, a irmã Maria Falcão já passou dos 15 anos, obviamente, e nesse caso, se a gente for olhar, o corpo diz pra gente, olha, isso aqui não dá mais para ser feito. Mas já reparou que a mente não diz isso pra gente? Eu consigo perceber que a idade está chegando quando eu vou correr atrás do ônibus. Porque eu percebo que eu estou mudando. Então, assim, por quê? Porque a mente diz, é só fazer isso. Aí o corpo diz assim, opa, só que não. Né? Então, assim, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por causa disso que a gente briga e não faz as pazes. Porque a gente acha que vai ter tempo. Até que alguém fala assim, fulano morreu. E eu não tive tempo de pedir perdão. Eu não tive tempo de pedir desculpas. E aí eu fico assim, meu Deus, eu não falei com aquela pessoa que eu estou arrependido daquela maldade que eu fiz. E aí às vezes Deus me perdoou e a pessoa me perdoou, mas eu não me perdoei. Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a eternidade está no coração do homem. E por causa disso, a gente tem aquela ilusão de que a gente tem todo o tempo do mundo, só que a gente precisa ter a humildade de que assim, a gente não tem como descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus está sempre trabalhando, só que nem sempre a gente está vendo. Deus está sempre agindo, e às vezes o crente diz até que foi o diabo. Já reparou? Às vezes Deus fez um negócio na vida da gente, e a gente pensa assim, mas por que Deus deixou o diabo fazer isso? E aí eu lembro de quando vem Jesus andando sobre as águas, e aí os discípulos falam assim, é um fantasma! Não é um fantasma, é Jesus. Mas você está tão preocupado e desesperado com a tempestade na sua vida que você às vezes não consegue ver a coisa boa na coisa ruim. E aí, às vezes Deus está fazendo algo, né? Eu sei que eu estou chovendo no molhado, né? Falando para a irmã, mas assim, eu entendo que o meu papel de pregador não é falar novidade.
é falar o que a gente já sabe, só que tem que reforçar. É tipo o trabalho de mãe. A mãe fala o quê? Vai escovar os dentes. Daqui a 5 anos ela vai falar o quê? Vai escovar os dentes de novo. Por quê? Porque a gente sempre vai precisar escovar os dentes. Ué, e quando caem os dentes? Vai precisar escovar a dentadura, porque dentadura também dá mau hálito para quem não sabe. E aí, nesse caso, a gente vai reparar aqui, né, no versículo 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Diz, né, a frase de alguns aí, que o riso é o melhor remédio. E aí, observa bem, se chorar pagasse as nossas contas, beleza, era só chorar. Se chorar resolvesse os nossos problemas, era só chorar. Mas já que não resolve, vamos rir da vida. Vamos rir das coisas. É que nem, por exemplo, eu gravei uma situação em que eu estava cantando um louvor, e aí um amigo meu chegou e postou no Instagram assim, desafinado. Aí eu fui e botei kkkk. Por quê? Porque outra pessoa talvez pensasse assim, o cara vem no meu perfil e diz que eu sou desafinado. Ah, que bom que ele veio comentar. Que bom que mesmo que desafinado, tem gente me olhando. Né? Ou seja, que legal. Né? Que assim, de você perceber que eu ser desafinado não me impede de viver a minha vida. É como, por exemplo, quando eu comecei a namorar a Gisélia, aí uma menina, é muita areia pro seu caminhão. Dou 2 viagens. Ou seja, por que eu vou ficar para baixo com as pessoas falando coisas ruins? Qual é o problema? Não, a melhor coisa que a gente pode fazer é se divertir com a vida, dançar com a vida, rir das coisas, rir dos defeitos. Ué, é aquele negócio, né, por exemplo, que nem tem gente que fala assim, ah, pastor, o Roberlanzinho, ele é a sua cara, só que bonito. Aí, tem uns espíritos de porco desse aí na minha vida. E aí nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que quando as pessoas falam essas coisas assim, a gente ri. Por quê? Porque eu não precisei ser bonito pra ter a esposa que eu tenho. Eu não precisei ser bonito pra ter o filho que eu tenho. Ou seja, e detalhe, se eu sendo do jeito que eu sou amado pela pessoa mais importante pra mim, que se dane se os outros acham que eu sou feio. Mas percebe que a gente muitas vezes tem coisa que tira o brilho da gente. Às vezes assim, você está feliz com o negócio. Aí vem alguém que fala assim, ah, mas isso aqui podia ser melhor. Então tá bom, com a sua vida você faz melhor, deixa eu fazer do jeito que eu sei. A vida é minha. E eu tenho que me divertir com a minha vida. Até porque daqui a pouco ela acaba. Né? É como, por exemplo, outro dia, a gente tinha o tamanho dessa menina. A gente tinha a pele dessa menina. Outro dia eu passei a mão assim no meu filho e falei assim, ah, meu Deus, me dá essa pele. Aí a mãe, só nascendo de novo. Eu falei, já nasci de novo. Não, mas esse aí não dá essa pele não. Então, é aquele caso. Gente, são fases da vida e a gente tem que se regozijar com a vida que a gente tem. Por isso a importância de comemorar. Uma pequena vitória é uma vitória. É aquele caso, aquela pessoa está lutando contra o câncer e aí nisso ela passou a quimioterapia, ainda não teve o resultado final, mas venceu uma etapa, celebra. Entende? A radioterapia, mas o médico ainda não deu o definitivo da remissão, mas celebra porque já é mais um passo. Eu estava conversando com uma irmã que trava uma luta contra o câncer há mais ou menos uns 11 anos. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tudo tal. Eu falei assim, minha irmã, já viu quanta gente foi antes da senhora? Tá todo mundo na fila para a morte. E a gente acha que é o mais velho e o mais doente que vai. Não, crianças vão. Eu, como pastor, eu já vi pais sepultarem filhos de 12, 10, 8, né, natimorto, coisa de 6 meses antes do parto. Então, ou seja... E já vi, por exemplo, a irmã conhece o pastor Jorge Prado? O homem, eu lembro quando ele foi pregar lá em nossa igreja, eu lembro que a gente tinha o costume de gravar mensagem, quer dizer, eu sempre tive o costume de gravar mensagem, até na época da fita cassete. E aí nisso, eu fui pregar fora, mas eu pedi o Rafael para gravar a mensagem, né? E aí eu tenho a mensagem dele até hoje. E ele estava dizendo... né, que tinha comprado uma mesa ouvindo a mensagem dele. Nesse dia, eu lembro até que a Aline chegou lá,
aí viu que eu não estava pregando, a Aline gostava muito de me ouvir pregar, e aí ficou meio emburrada porque ela queria me ouvir pregar. Só que aí diz a Sônia que ele chamava o irmão Laurindo de feio. Ela falou assim, não, chamou meu avô de feio, né? E aí nisso ela ficou chateada. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. E aí nisso ele estava contando, né, que ele tinha comprado uma mesa e que ele queria ser velado naquela mesa, né? Porque a irmã Ivone realmente assim, é uma mulher muito bonita, né? E aí nisso ele falou que queria que ela lembrasse, olhando para aquela mesa dele, porque ele desconfiava que ela ia casar de novo e queria que ela lembrasse. E aí, nessa brincadeira, né, gente, eu sou apaixonado pelo Prado, molecão até hoje. E aí, nesse caso, observa bem, o homem ria da possibilidade da morte. E engraçado, o homem fazendo tratamento, vendo obra na igreja. O homem fazendo tratamento, recebendo convite para pregar na minha. O homem fazendo tratamento e brincando, rindo, parecia que ele tinha 17, 18 anos. E ele era velho, né? E assim o que acontece? Observa bem, mas a alma dele era uma alma adolescente. Aí eu olho para uma situação dessa e falo assim, a questão não é a vida, é como a gente enxerga a vida. E aí é aquele caso assim, quem pode fazer da nossa vida um céu ou um inferno? Não é o diabo, é a gente. Porque Deus já nos abençoou. E o maligno não pode nos tocar, mas a gente pode dar ocasião ao diabo. E eu, pelo menos, o que eu digo aqui, de acordo com a palavra de Deus, olha, não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Talvez não seja aquela vida regalada, né, com maminha, alcatra e picanha, mas pode ser com ovo, uma linguiça frita, tá dando para entender? E é quase a mesma coisa, né? Porque... Hã? Tá dando para entender? A Bíblia diz que é melhor um bocado seco onde há paz do que abundância de carne onde há contenda. Diz a sabedoria das Escrituras. E aí, o versículo 13 diz o seguinte: e também é dom de Deus que possa o homem, a mulher também, né? Mas a época que a Bíblia foi escrita, né, irmã Maria? Dá para entender. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Já reparou que às vezes a gente batalha muito para melhorar de vida? Só que como a gente está sempre querendo melhorar de vida, a gente só batalha muito e não desfruta da vida. E aí a gente passa a juventude trabalhando para ganhar dinheiro, e aí depois passa a velhice gastando dinheiro para cuidar da saúde que a gente estragou enquanto batalhava para ganhar dinheiro. E aí era melhor ter uma vida mais simples, era melhor ter menos, né? E pelo menos ter desfrutado mais, porque as melhores coisas da vida, elas não são pagas. O sorriso de uma criança, o pôr do sol, o abraço da nossa mãe. A minha, por exemplo, falecida, né? Era de graça, né? E aí, por exemplo, quanto custaria hoje, quanto eu pagaria para ter o abraço da minha mãezinha? Então não sei se dá para perceber que assim, as coisas realmente valiosas. O meu filho me chamando de papai. Outro dia eu não podia ter filhos, irmãos. E aí eu vejo aquela coisinha, sabe, de 80 centímetros me chamando de pai, querendo o meu colo. Sabe, e é interessante, né, você olhar para aquela situação quando ele vem com a bibliazinha infantil e traz para mim. Eu não sei se ele quer que eu leia a Bíblia ou se ele não quer dormir e quer que eu leia a Bíblia, né? Aí, ontem, quase meia-noite e pouca, ele apontando para a Bíblia, eu falei, nada de Bíblia, vamos dormir. Então assim, aí nesse caso, o pastor disse não, nada de Bíblia hoje. E aí eu olho assim e falei, meu Deus, o meu filho quer ler a Bíblia. E aí ele aponta, né, pro Adão, pra Eva, e vê aquela coisinha aí. E aí eu olho para uma situação dessa, gente, quanto custa isso? Quanto custa? E aí eu estou preocupado, né, com o aparelho, com o equipamento, com isso, com aquilo outro, quando as coisas mais importantes não são pagas. E a gente muitas vezes desvaloriza. Ou seja, às vezes a felicidade está passando por nós. E a gente só lembra dela. Já viu o crente quando fala da igreja de 20 anos atrás? Lembra fulano? Só que naquela época ele vivia reclamando. E aí ele fala assim, mas lembra aquele tempo quando a gente tinha 15 anos? Era muito legal, né? Mas quando ele tinha 15 anos ele reclamava. Mas não pode isso, não pode aquilo, não sei o que lá. Porque eu sou de um tempo que não podia quase nada, né? E aí nesse caso, e a gente estava lá, firme e forte. E aí o que eu tenho a sensação? De que hoje, com todas as lutas que eu passo,
que vai chegar um momento que eu vou olhar para trás com saudade. Né? E assim, já que eu vou olhar para trás com saudade, que tal eu curtir essa hora? Que tal eu curtir esse tempo? É como, por exemplo, né, digamos, irmã Maria Falcão está tendo a chance de curtir seus netos. É claro que assim, os dela são quietos, mas a maioria dos netos são bagunceiros. E aí, às vezes, né, aquela situação... E aí, né, por exemplo, aquela coisa de assim, gente, eu tô nessa nova fase e eu vou curtir esse novo momento, né? Eu não tenho mais aquela época, mas eu tô nessa. E tem gente que fala assim, não, no meu tempo. Que meu tempo? Você tá vivo, então o seu tempo é hoje. Então vamos tirar proveito do tempo de hoje, né? E talvez alguém pense assim, meu Deus do céu, quando ele acaba? Quando acabar os versículos, gente. Mas estou acabando já, né? Estou gastando mais tempo pregando que vocês todos cantando, né, gente? Mas vou acabar já, só para matar a saudade, né? Tem bom que vocês não me escutam. E aí nisso, aqui a gente vê ele dizendo, né? O versículo 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E aí é bom a gente lembrar o seguinte, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E qual é o problema da gente? Em vez da gente olhar para o que Deus está fazendo, a gente tem tendência de olhar para o que o diabo está mostrando. E aí, por isso a gente reclama. Por isso que a gente fica para baixo. Por isso que a gente fica chateado. Mas que tal a gente olhar para aquilo que Deus está fazendo? Outro dia eu fui pregar numa igreja, aí uma irmã veio me cumprimentar e falou assim, ah, pastor, mas é porque eu sinto dor aqui, eu sinto dor lá, eu tô assim, eu tô assado. Eu falei, irmã, a senhora está passando por isso porque a senhora está envelhecendo. Era isso ou morrer nova? A senhora... Não, eu tive que ser direto, irmão, eu tive que ser direto. Ou era isso ou morrer nova. É mesmo, né, pastor? Tô viva, graças a Deus. A atitude da mulher até melhorou, entendeu? Porque, como diz Gonzaguinha, né, a vida da gente é sempre desejada por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? E aí, nessa situação, aqui tá vendo que assim, o que Deus faz dura para sempre. Então, ou seja, a sua vida não é só esse momento. Deus está trabalhando. É como aquele caso, por exemplo, hoje eu tô aqui, mas... qual é a alegria? Se eu estou fazendo algo como instrumento de Deus, eu vou morrer e as minhas obras me seguirão. Eu vou morrer e vai ter gente falando que foi abençoada por mim. Eu vou morrer e vai ter gente lendo os livros que eu escrevi. Eu vou morrer e se uma guerra nuclear não acabar com a internet, vai ter gente ouvindo minhas pregações. Ou seja, o que Deus faz dura para sempre e a gente precisa olhar para o que Deus está fazendo. O que o diabo faz já é transitório. É uma infelicidade aqui, é um problema aqui. Lembra da história de Jó? Homem puro, reto, tal. Mas o tal do Satanás foi e fez aquele monte de maldade na vida dele, até que a mulher dele falou assim, por que você não fala mal desse Deus e morre? Não, eu curti as coisas boas, eu curti o mel que Deus deu. Agora eu vou comer o jiló, né? E jiló faz bem. Tá dando bem, entendeu? Então, ou seja, a vida tem as suas fases. Eu tenho certeza absoluta, né, que muitos prazeres foram desfrutados pela irmã Maria Falcão, mas muitas dores também. Muita coisa boa, mas muita lágrima. Deus fez muita coisa, mas o diabo também mostrou muita coisa. Entretanto, Deus tirou e bendito seja o nome do Senhor. Amém. E quando a gente tem essa atitude de gratidão, aí lembra, a Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. Aí na minha versão, quem habita na murmuração? O Satanás. Porque observa bem, você está ali, aí você começa a reclamar, eu estou com essa dor, eu estou com esse problema, o meu filho é muito bagunceiro, o meu marido não sei o que lá, ou seja, tudo aquilo que as pessoas vivem pedindo, eu estou reclamando. A solteirona quer um marido, e eu reclamo do meu, né? A estéril quer um filho, e eu reclamo do meu. O desempregado quer um emprego, e eu reclamo do meu. Ou seja, tudo aquilo que um dia foi bênção para mim, hoje eu só vejo o que o diabo mostra. Em vez de ser grato por aquilo que Deus fez. Porque até mesmo as coisas ruins, elas são úteis pra gente. Quanto mais as coisas boas. Que às vezes por uma fase da vida a gente tem um olhar negativo para elas. E aí a gente observa o texto dizendo, né, que Deus, o que Deus faz dura para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Ou seja, Deus é perfeito. Então, se Ele permite que algo aconteça na sua vida ou na minha, Ele sabe por quê.
e que a gente possa verificar o seguinte: obrigado, Senhor, porque se o Senhor está deixando eu passar por isso, é porque o Senhor sabe que no Senhor eu vou vencer esse negócio. Porque talvez uma outra pessoa não suportasse essa enfermidade. Talvez uma pessoa perdesse a fé diante desse problema financeiro. Talvez uma outra pessoa, né, não tivesse equilíbrio. Até porque nos nossos momentos mais escuros da vida, são os momentos que as pessoas olham para nós e falam assim: como é que você consegue? E aí é nessa hora que você vai dar o seu testemunho. É porque Deus, Ou seja, o nosso Deus é o Deus que oferece graça até mesmo na desgraça. É o Deus que opera um milagre. E quando acontece um milagre? O milagre acontece quando não há mais nada que se possa fazer. Porque se há algo que a gente pode fazer, a gente não precisa de milagre. Quando a gente precisa de milagre? Quando não há mais saída. E quando não há mais saída? Deus é a nossa saída, né? E aí, a gente, por exemplo, vê aqui ele encerrando o raciocínio dele, dizendo, né, que nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Ou seja, Deus quer deixar claro que assim, nós somos apenas barro e sopro. A gente pode fazer planos, a gente tem sonhos para amanhã. Só que é o seguinte, é Deus quem cuida da trajetória da nossa vida. E aí, como eu falei no início, vamos pensar como se fôssemos um rio. Nós não controlamos as margens, mas nós podemos contorná-las, né? Então, de repente, Deus coloca algumas coisas na sua vida e na minha, e a gente vai dando a volta por cima. E a gente vai contornando a situação, e a gente sai daquele problema mais forte do que a gente entrou. Tanto que eu lembro muito no meu tempo de garoto, tinha aquele jogo, né, solteiro contra casado, ou então tinha sempre aquele cara de 40 e poucos anos no meio da gente de 17, e a gente de 17 corria igual um cavalo doido, né? O coroa não, o coroa era devagarzinho, toca de bola, dá um drible, ou seja, o cara não gastava muita energia, mas ele já sabia praticamente o que a gente ia fazer. E a gente passava igual vaca. Por quê? Porque pra gente era uma experiência nova. Para ele já era uma coisa do tipo, eu já vi esse filme. Essa é a vantagem da gente que já passou pelo ENTA. A gente que passou pelo ENTA, a gente já sabe a volta que o mundo dá. A gurizada, infelizmente, não sabe, né? E por isso, alguns quebram a cara porque não ouvem os mais velhos, e outros não quebram porque aprendem com a experiência dos mais velhos. E aí, a gente termina aqui o texto, né? O autor ele chega a falar sobre a importância de temer a Deus. Ou seja, como eu não tenho controle de nada, eu vou colocar tudo diante de Deus. Ou seja, o filme Desafiando Gigantes fala muito sobre isso. Dê o seu melhor e deixe o resultado com Deus. É aquele caso, por exemplo, a gente tem aquela situação, né? Pelo menos no meu caso, a gente sempre alugando o Josué, né? Sobre a questão de ir para a igreja e tal, aquela coisa toda e tudo. E o que a gente faz? A gente dá o nosso melhor. Mas o resultado é com Deus, né? Então, por exemplo, seu filho Josivan sofreu na minha mão. Eu vivia no pé dele, vivia alugando, né? E aí aquele negócio, é aquela situação, né? Por exemplo, de assim, você faz o que você pode. E o que você não pode, está na mão de Deus. Você não pode ser preguiçoso, mas também você não pode ter aquela síndrome de salvador da pátria. Como assim? Eu tenho que resolver tudo. Mãe, você não tem como controlar tudo em relação ao seu filho. Existem decisões que ele vai tomar, né? Que nem Gisélia tá lá toda boba porque o filho dela é grudado nela, né? Falei, você sabe que vai chegar um período que, né, ele vai pegar o caminho dele. Eu vou comprar uma escopeta, né? Então, ou seja, ela já tá preocupada, né? Mas deixa quieto. E aí, diante de uma situação dessa, ou seja, só que o que a gente pode fazer é só orientar o voo. A gente não tem como cortar as asas dos filhos. E a gente tem que se preparar para isso, né? Aquela questão de que, assim, eu estou casado com a minha esposa, mas eu não tenho como prendê-la numa corrente a mim. Eu posso fazer de tudo para ser um bom marido, mas se ela quiser pegar um outro caminho, né, e sumir no mundo com outro cara, o que eu posso fazer? Existem coisas que a gente não tem controle, mas o que a gente pode fazer? Tentar fazer o melhor para ela pensar o seguinte, olha, pode ter até um outro cara, mas igual o Roberto não vai ter. Ou seja, você faz a sua parte, você se esforça no trabalho, você se esforça com a saúde, mas tem coisa que você não tem como controlar. E aí, ele conclui dizendo, o que é
já foi. E o que há de ser também já foi. Então, a vida é desse jeito, né? É aquele caso, nenhum preconceito com os mais novos, mas existem coisas que acontecem com os mais novos que a gente já viu. E a gente sabe como termina a história. Por isso a gente dá o conselho. Até porque muitos de nós na caminhada da vida crescemos com alguns colegas que não chegaram aos 20, outros não chegaram aos 30, outros não chegaram aos 40, outros não chegaram aos 50. Então a gente tem um pouco de história para contar. Por quê? Porque a vida é cíclica. Fica acontecendo um monte de coisa. E a gente precisa ter essa ideia de que assim, olha, primavera, verão, outono e inverno. Essa fase está ruim, mas vai passar, vem uma boa fase. Essa fase está boa, faz igual, lembra da história da formiguinha e da cigarra? Estoca, porque o inverno vai chegar. Não é porque a vida é como se fosse uma roda gigante. Hoje está tudo legal. Mas amanhã pode vir uma enfermidade, um acidente, uma dificuldade. E é importante a gente ter essa ideia. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor que diz o seguinte: não jogue cacos de vidro no chão, porque talvez você precise voltar descalço. Minha falecida mãe dizia: quem planta vento, colhe tempestade. Então que tal, já que a vida ela tem ciclos, a gente fazer coisas, como lembra da parábola do mordomo infiel? É aquele negócio, ele percebeu que ia ser mandado embora, o que ele fez? Amizade com todo mundo. Tu deve 100, me paga 50. E aí tem gente que discute, né? Como é que Jesus elogia um cara que faz um negócio desse? Aí o próprio texto deixa claro que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A ideia não é que o que ele fez era certo. A ideia é que ele estava se precavendo para o futuro. E aí, já que a vida tem ciclos, que tal a gente se preparar? Já que todo dia amanhece e todo dia escurece, que tal a gente se preparar? Eu vi que agora há pouco, quando começou a ameaçar os mosquitos, a Cleiciane falou com alguém, apareceu um repelente aí, não foi? A Bíblia fala que o homem prudente vê o mal e se esconde, né? Então é importante a gente ter isso, porque assim, até a vida acabar, vai ser assim, né? Desculpa, irmã Maria Falcão, mas por mais que a vida traga alegria, a irmã vai ter problemas ainda. Vai ter lutas para enfrentar. Mas em compensação, o mesmo Deus que lhe ajudou até hoje, é o Deus que vai continuar lhe ajudando. A vida é assim. E detalhe, quem não quer luta, então pede para morrer. Porque é o seguinte, enquanto a gente estiver vivo aqui, é luta. É um vizinho que vai fazer uma fogueira quando você estende roupa branca, tá dando pra entender? É aquele cara que você tá dormindo e ele bota o som alto pra tocar, pode ser até louvor, mas se tu tá querendo dormir, entendeu? Então eu não sei se dá pra perceber que assim, a vida é assim, do jeito que ela é. Mas a gente pode fazer alguma coisa pra transformá-la numa vida melhor. E aqui tá dizendo, né, que em quem, fechando aqui o versículo, o que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Então que a gente, né, possa observar o seguinte: Deus, ele sustentou a senhora, vai continuar sustentando. A senhora teve problemas, vai continuar tendo problemas. A senhora passou por momentos bons, vai ter momentos bons, né? E assim, e a vida vai continuar seguindo até uma hora ela acabar, né? E pelo menos eu espero que eu possa vir muitas vezes aqui para celebrar o enquanto a vida não acaba. Porque a gente tem aquela ideia de dizer que a gente tem mais um dia, mais um dia, mais um dia. Não. A gente tem menos um dia, menos um dia, menos um dia. E aí a gente tem que pensar, já que daqui a pouco a nossa vida acaba, o que a gente está fazendo com ela? E aí eu costumo dizer para todo mundo que me ouve, não veja a vida em forma de foto, veja em forma de filme. A sua vida não é esse momento. A sua vida é uma história, né? E que ouça-se falar muitas e muitas vezes, né, de Maria Falcão, sobrenome forte, né? Então, né, que ouça-se falar, né, de uma mulher guerreira, batalhadora, boa esposa, mãe, avó, serva do Senhor, dedicada na sua igreja, né? Que deu satisfação ao seu pastor dizendo que um outro pastor estaria aqui, né? Então assim, que a gente possa, né, escrever uma história bonita. Por quê? Porque lá na frente vão falar de nós. Vão falar o que de mim? Vão falar o que de você? Que andamos com Deus, do lado de Deus ou na contramão? Então eu paro por aqui e devolvo a palavra para a dirigente.